30 de julho é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E neste dia nós recebemos aqui a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Andréa Gondim, que também é gerente do Projeto Estratégico Nacional Liberdade no Ar, e vai trazer mais detalhes sobre essa temática que aparentemente só acontece em filmes, novelas, quando não chega próximo da gente, mas essas situações são rotineiras, não é isso, Andréa? Infelizmente, é uma prática ainda comum em nosso território, fruto da nossa herança escravocrata e fruto da superexploração do homem através do nosso sistema perverso. Então, a gente tem muito o que avançar e para tentar conscientizar a população sobre essa prática de que ainda é algo realmente comum. Infelizmente, nós ainda temos irmãos cearenses que são aliciados e levados para outros países e outros estados para serem vítimas do trabalho incondicional, lugar de escravo, e isso ainda é uma questão que nos preocupa muito. Normalmente, são pessoas de baixa escolaridade, com baixo grau de qualificação profissional e mulheres entre 18 e 40 anos que são vítimas de propostas encantadoras de emprego, falsas promessas que quando se concretizam, aliás, que quando chegam no local de destino percebem que não passava de uma promessa, de uma fraude, às vezes até uma promessa de amor romântico. Nós estamos realizando uma websérie para tratar sobre tráfico de pessoas, já a segunda edição, e ela finalizou no dia 29, e uma das chamadas mostra uma brasileira que foi captada pela internet com um falso perfil de um suposto namorado que a convidou para ir conhecer sua família e passear em Londres. E ela, claro, pensou, nossa, vou finalmente conhecer meu namorado, vou para Londres, vou mudar de vida. E quando o serviço de imigração, ele barrou ela e percebeu que aquele perfil era um perfil falso. E quando eles foram checar todas as conversas e foram perceber aquilo, toda aquela situação, eles perceberam que ela já tinha até passagem comprada para Calais, na França, e iria seguir viagem para a Holanda. Então, para ela era uma simples viagem para conhecer um namorado, mas possivelmente ela seria uma vítima do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, porque muitas mulheres ainda caem nesse canto da sereia, nesse ideal de amor romântico e se aventuram indo viver em outro país sem ter a menor noção de que vão ser vítimas de uma exploração sexual comercial. Então, esse é um dado muito interessante, muito nos preocupa, esse aliciamento via internet, mas a gente também tem casos de modelos que são aliciadas, são colocadas em grupo de WhatsApp para uma falsa seleção, e as que não são, aliás, às vezes até para uma seleção verdadeira, e as que não são selecionadas são colocadas em outro grupo de WhatsApp para que participem de uma nova seleção e a segunda seleção sendo falsa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a internet, ela nos aproxima, ela facilita, ela agiliza a informação, mas também esconde muitas dessas fraudes. Já tem um grande caso de uma construtora nacional que levava trabalhadores do Nordeste para São Paulo e de São Paulo encaminhava eles para outro país. Quando chegava no país de destino, esses trabalhadores não podiam sair do local da obra, que era um local ermo, distante, de difícil acesso. E aqueles trabalhadores se viram realmente numa situação de que a proposta de emprego não correspondia à realidade, eram a maioria homens, de um grau de qualificação profissional que a gente não pode dizer que era baixo, mas que também foram vítimas desse crime e foi, inclusive, um dos grandes acordos do Ministério Público do Trabalho na matéria. A gente tem também trabalhadores aliciados no interior do Ceará para colheitas em outros estados mais ricos da federação, para o trabalho
no agronegócio, né, para o trabalho na pecuária, na limpeza de pasto na região norte e para a confecção. Então, são as mais diversas atividades que ainda utilizam trabalhadores em condição análoga de escravo, que é a atribuição do Ministério Público do Trabalho. Porque o tráfico de pessoas ele pode ser para redução de trabalho em condição análoga de escravo, mas também para adoção ilegal, para remoção de órgãos, para casamento servil. E na atribuição do Ministério Público do Trabalho, a nossa preocupação é com o trabalho em condição análoga de escravo junto ao tráfico de pessoas. A OIT e o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes nos traz um alerta de que o desemprego combinado com a pandemia e com a recessão global é realmente indicativo de que os índices do trabalho em condição análoga de escravo e o tráfico de pessoas realmente vão aumentar. A gente percebe quantos resgates aconteceram já esse ano, foram diversos, nas mais diversas localidades, porque as pessoas estão em situação de desalento, de desamparo, e desempregadas, elas realmente estão na busca de qualquer emprego e acabam descuidando um pouco de perceber que às vezes essas ofertas de emprego não refletem a realidade. Então a gente precisa realmente ficar atento. Tem uma campanha da Comissão Pastoral da Terra que fala: fique de olho bem aberto para não virar escravo. E realmente a pandemia ela traz uma preocupação maior, porque as pessoas estão realmente desesperadas, querendo sair dessa situação de desalento, de desemprego, e acabam aceitando essas ofertas. No âmbito do projeto Liberdade no Ar, que foi capitaneado pelo Ministério Público do Trabalho e que tem a adesão de diversos parceiros, uma das nossas preocupações é treinar o olhar da sociedade, sensibilizar a sociedade para a temática, mostrar que realmente, como você falou, não é algo retirado de um roteiro de novela ou de filme, acontece e que as pessoas precisam perceber quais são os sinais de uma proposta falsa de emprego. Então, fique atento se a sua qualificação profissional realmente ela é necessária, suficiente para a realização do trabalho que você pretende realizar no local de destino, se o valor do salário ofertado, ele realmente é o praticado efetivamente no local de destino. A gente tem casos de trabalhadores que chegaram ao Brasil com a promessa de trabalho de doméstica para ganhar no Brasil $2.000, mais horas extras, com a jornada de 44 horas semanais. Aí eu pergunto para você acha que esse é o salário efetivamente praticado para uma doméstica comum no Brasil? Foge totalmente da realidade. Mas para aquelas trabalhadoras que vieram ao Brasil, elas achavam que estavam recebendo uma excelente proposta de trabalho. Então, uma das dicas que eu dou é realmente tente se informar se aquele é o salário real efetivamente praticado no local. Porque se elas soubessem que elas iam ganhar nenhum salário mínimo, que muitas não receberam os salários ou receberam só de forma parcial, por uma jornada completamente absurda, porque trabalhavam de domingo a domingo e sem horas extras, elas não teriam aceitado. Então, isso é um importante sinal e alerta. Se a sua qualificação profissional tem realmente algum requisito especial para o local de destino, por exemplo, um médico que vem para o Brasil, ele precisa validar o diploma. Então, tente descobrir se realmente as condições ofertadas elas têm um indicativo de que seriam verdadeiras, que se aquela empresa que está te contratando é uma empresa séria, de ter um contrato na sua língua pátria firmado, né, de preferência em cartório, e se cercar de todos os cuidados, conhecer os números dos consulados para poder pedir uma eventual ajuda, informar os familiares sobre a viagem, sobre o local de destino e tentar realmente assim, ter uma noção de que aquela viagem, muitos trabalhadores, infelizmente, que são resgatados, eles não sabem nem explicar para quem que eles iam trabalhar. Normalmente eles costumam dizer assim, não, foi um amigo meu que me disse que tinha um emprego bom,
e aí a gente se juntou e foram vários, mas eles não têm noção exata de quem é o empregador. Isso já é um péssimo sinal. Você tem que ter uma noção clara da oferta de trabalho, quem é o empregador, né, para que depois você possa pleitear os seus direitos. A gente pede que denuncie para o Disque 100 ou no aplicativo MPT Pardal ou ainda no nosso site. Então, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos também dessa pauta tão importante. Nós que agradecemos. Obrigada.